Nesse vídeo eu quero te explicar um movimento muito perigoso para alguns profissionais de tecnologia que estão trabalhando apenas com a tecnologia de um único fabricante. E eu vou te dar exemplos reais que a gente vive no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, está tendo um movimento muito comum de profissionais de tecnologia que só trabalham com apenas um fabricante. E eu não vou dizer que isso é de fato ruim, mas eu vou te explicar alguns pontos de atenção nesse vídeo. O que acontece é que tem vários profissionais que quando ele vai trabalhar em uma rede, ele só trabalha com um determinado fabricante de roteador, de access point e de switch e de outros dispositivos. Ele já se acostumou a trabalhar com aquela tecnologia, então ele sempre indica e ele sempre trabalha com aquela tecnologia. Isso se torna um pouco perigoso. Por quê? O mundo ele está mudando. E o que acontece? Muitas vezes um fabricante ele pode simplesmente parar de dar suporte àquela tecnologia. Ele simplesmente pode trocar a linha de produto dele porque não é mais interessante. E isso se torna perigoso não para o profissional, mas se torna muito perigoso para o cliente, que está vendido por uma única tecnologia. É muito importante que o profissional de tecnologia faça uma análise do ambiente do cliente e entenda quais são os riscos daquele ambiente e de ele defender uma única tecnologia e de levar uma tecnologia para aquele ambiente só porque ele conhece aquela tecnologia. É importante avaliar se o cliente vai ter a melhor performance usando aquela tecnologia e não porque eu quero colocar a tecnologia. No meu dia a dia de trabalho, muitas vezes, eu vejo que o cliente vai se adaptar a um outro fabricante que eu conheço e não aquele que de repente eu esteja mais propenso a indicar. Isso é importante porque muitas vezes, se você só está acostumado a implementar uma tecnologia de um determinado fabricante, pode ser que o seu cliente não se adapte bem. E o prejuízo financeiro da compra de equipamentos recai sobre o cliente. Então é muito importante que o profissional de tecnologia ele domine pelo menos 2 ou 3 fabricantes. Ele não precisa dominar profundamente todos os assuntos daqueles sistemas. Aqui, por exemplo, no nosso escritório, nós temos 2 ou 3 fabricantes de rede que nós já trabalhamos. E muitas vezes, por mais que a gente queira indicar um determinado fabricante, nós sabemos que para o cenário daquele cliente, para o investimento que aquele cliente pode fazer, o custo-benefício vai ser um outro fornecedor. Então é sempre recomendado que o profissional de tecnologia domine 2 ou 3 tecnologias, ou 1 ou 2 tecnologias de 2 fabricantes distintos, porque ele consegue apoiar o cliente em diversas frentes. Muitos projetos que nós atendemos, devido a custo-benefício, só foi possível porque o cliente entendeu uma realidade, nós entendemos a realidade do cliente e nós indicamos um produto que a custo-benefício ajudaria o cliente. Porque muitas vezes você indica um determinado equipamento e o cliente não vai poder comprar toda a suíte daquele cliente. Muitas vezes o cliente ele tem um orçamento que não vai permitir ele trocar um parque inteiro. E aí o que acaba acontecendo? Você vende uma solução pela metade, porque aquele cliente não pode comprar tudo, mas se você tivesse um outro fabricante que tivesse um custo-benefício melhor, de repente você conseguiria vender a solução de switch, access point, roteadores, gateways, enfim. E isso é muito comum. Então, um conselho que eu dou para profissionais de tecnologia é que tenham no seu portfólio não dezenas de fornecedores do mesmo serviço ou solução, mas que você domine pelo menos 2 ou 3. Uma que atenda a custo-benefício, uma que atenda a altíssima performance, outra que atenda a altíssima disponibilidade, porque já teve casos em que nós tínhamos uma determinada suíte e o cliente queria alta disponibilidade. Já pensou se nós não dominássemos essa tecnologia? O que iria acontecer com o nosso projeto? Já teve ambientes que nós chegamos que o cliente já tinha quase 70% de uma determinada tecnologia. Nós iríamos falar para esse cliente desadotar toda aquela tecnologia e trocar todo o parque dele? Se nós disséssemos isso para o cliente, muito provavelmente nós não executaríamos aquele projeto. Mas como era uma tecnologia que nós já tínhamos conhecimento,
nós fizemos pequenas adequações, terminamos de migrar o resto do parque desse cliente que ele não tinha e nós finalizamos o projeto para o cliente. Então o recado desse vídeo é muito importante. Profissionais de tecnologia precisam dominar 2 ou 3 tecnologias de fabricantes diferentes, para que você possa trazer mais conforto para o cliente, não só conforto financeiro, mas conforto operacional, conforto estratégico e o principal, que você consiga dar um suporte melhor para o seu cliente. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar qual é a sua opinião sobre esse assunto. E aqui na descrição nós temos indicações de produtos e soluções que nós usamos nos nossos projetos. E também, caso você precise de uma consultoria de TI, caso você não é um profissional de TI, mas você precisa de uma análise do seu ambiente, aqui na descrição você também pode falar com a nossa equipe. Até o próximo vídeo.